Bom pessoal, olá a todos, vamos ao nosso quadrinho A Mentira do Dia. Esse aqui é o perfil do Fernando Holliday, né, que já foi vereador aqui por São Paulo, né pessoal. E agora ele virou bolsonarista, né, ele voltou a puxar o saco dos bolsonaristas. E tanto ele como os Pavinato, né, que eram anti-Bolsonaro, depois que viraram bolsonaristas eles mentem que... Nossa, todo santo dia eles põem mentira aqui no Twitter deles. Eu acho que eles querem ganhar voto, né, porque... Eles sabem que os bolsonaristas típicos, eles não têm senso crítico, eles não pesquisam dados, notícias, eles acreditam em qualquer coisa. Também acreditaram até que o Xandão estava preso, né? Então eles postam essas coisas aqui para essa galerinha que é mais moralista, que gostam mais de pautas morais. E pronto, né? É uma tentativa, acho que é de ganhar votos. Aí hoje ele postou isso daqui, ó. A província da Colômbia Britânica, no Canadá, legalizou o uso de drogas pesadas, como cocaína, heroína e metanfetamina. Então você note que ele coloca aqui que legalizou, tá? Como se fosse um libera geral, todo mundo pode usar droga à vontade na Colômbia Britânica, no Canadá. Desde 2016, 10 mil pessoas morreram de overdose naquela província. Eu não sei onde é que ele tirou esse dado, mas enfim, de 2016 nós estamos falando de um período de quase 10 anos, né? Nós estamos em 2023, quase 10 anos, dão 7 anos. E ele diz que 10 mil pessoas morreram de overdose naquela província. A irresponsabilidade e a imoralidade de alguns líderes não é exclusividade do Brasil. A forma como ele coloca aqui, pessoal, dá a entender que essas pessoas que morreram de overdose foi por causa dessa liberação de drogas que ele está dizendo aqui. E aí ele chama isso de irresponsável e de imoral. Nossa, é imoral, né, isso daí que eles fizeram. Agora, será que a notícia diz isso mesmo, pessoal, da Colômbia Britânica? Vamos ver. Ó, província do Canadá libera crack, cocaína e outras drogas pesadas, entenda. Além da Colômbia Britânica, outros lugares que descriminalizaram, então descriminalizar é diferente de legalizar. O uso de drogas pesadas foram o estado de Oregon, nos Estados Unidos, Portugal e Suíça. Vamos ver. Primeiro, essa descriminalização aqui, pessoal, foi ontem. Então eu não sei porque que o Fernando Holliday traz uns dados aqui de 2016, né? Porque recém ontem foi feita essa mudancinha na lei aqui, tá? O primeiro problema. Então, desde que houve a descriminalização, não teve nenhuma morte por óbito ainda, tá? Porque foi ontem. A província da Colômbia Britânica, no Canadá, estará testando, durante os próximos 3 anos, a descriminalização de drogas pesadas, como cocaína, crack e heroína. O principal objetivo do governo local é atuar juntamente na prevenção de uso de drogas. Para os canadenses, a proibição e consequente repressão ao usuário causa ruídos no atendimento da saúde pública. O que ele quer dizer? Que as pessoas não procuram ajuda quando são dependentes química porque elas ficam estereotipadas, né, como se fossem viciados. Aqui no Brasil seria o nóia, né? A descriminalização de pessoas que usam drogas elimina o medo e a vergonha associada ao uso de substâncias e garante que elas se sintam mais seguras em busca de apoio para salvar vidas, declarou Caroline Bennett, ministra da Saúde Mental da província, localizada no extremo oeste do Canadá e com a população de 5 milhões de habitantes, a terceira mais populosa do país. A principal cidade da Colômbia Britânica é Vancouver, na fronteira com os Estados Unidos. Então o que ela está dizendo? Você descriminalizar as pessoas que fazem uso de droga, elas vão se sentir mais à vontade para procurar ajuda, atendimento médico, essas coisas. A ação do governo provincial funcionará como um projeto piloto, que ao final do período de 3 anos será reavaliado. Então não é legalização de drogas, tá? Como o Holliday coloca aqui. É uma discriminação, ele coloca aqui, ó, legalizou. É uma descriminalização e é temporário. Eles vão fazer um teste, é um projeto piloto que já deu certo em outros lugares, principalmente na Europa. Então eles vão fazer um teste de 3 anos. Aí se der certo, talvez continue, tá? É a primeira iniciativa dessa natureza no Canadá. Além da Colômbia Britânica, outros lugares que descriminalizaram o uso de drogas pesadas foram o estado de Oregon, nos Estados Unidos, Portugal e Suíça. Para que a medida dê resultado, a província da Colômbia Britânica treinou policiais, desenvolveu cursos para abordagem com enfoque na saúde e buscou fortalecer as unidades de saúde pública, com mais investimentos. Além do crack e da cocaína, também serão liberadas as metanfetamina, o MDMA, que é o êxtase, e opioides, como heroína, morfina e fentanil. Mas calma, isso não significa que liberou geral, como dá a entender. Como o Holliday dá a entender, chamando até de irresponsável e de imoral. E nem que o uso dessas drogas será normalizado, a respeito do que diz a medicina.
O que ocorre é uma isenção adicionada à Lei de Drogas e Substâncias Controladas na Colômbia Britânica, válida entre o último dia 31 de janeiro e a mesma data em 2026. Na prática, isso significa que adultos maiores de 18 anos que estiverem na província, eles não serão presos pelo porte de poucas quantidades de droga. Em troca, receberão informações sobre saúde, apoio social e poderão ter um encaminhamento facilitado para serviços de tratamento, caso haja necessidade. Então o que ele está dizendo aqui não é que liberou geral, quer dizer que se uma pessoa for pega com uma pequena quantidade de droga, porque é um usuário, então essa pessoa não vai ser preso. Parecido com o que acontece já aqui no Brasil, porque daí a lei entende que esse cara não é um traficante, ele é um usuário. Então o policial chegou lá, pegou um viciado com uma pedrinha de crack. O policial não vai prender, ele vai encaminhar ele para algum tipo de tratamento. Ele vai falar, toma aqui esse papelzinho, tenta lá se tratar que você vai sair dessa vida, tá bom? Então não é legalizar ou liberar geral, como dá a entender ali o Holiday, é uma descriminalização. Porque dá a entender então que até então no Canadá era crime ser pego com drogas, tá? A isenção define que os usuários podem portar até 2,5 gramas de drogas listadas. A quantidade é válida para o total de drogas na posse do usuário. E se o usuário tiver mais do que o estipado pela isenção, estará fora da lei. Então se o cara for pego lá, sei lá, com 10 pacotes de droga, aí ele já é preso. A isenção da lei não vale para menores de 18 anos, tá? E membros das Forças Armadas. Então, por exemplo, se for um adolescente com 16 anos com droga, ele não entra nessa lei, tá? Aí ele vai preso. Além disso, a lei ainda define que a isenção e descriminalização não significam legalização. Ó, é o que eu acabei de falar aqui, ó. O Holiday colocou que eles legalizaram aqui, ó. Que é mentira, tá? Isso não é legalização. Em outras palavras, não haverá abertura de comércios legalizados de drogas, como os famosos coffee shops holandeses, e o tráfico continua sendo ilegal. A isenção também não está coberta em uma série de lugares, como por exemplo escola, creche, aeroportos, shopping, bares e café. O que ele quer dizer? Se a pessoa for pega com uma pedrinha numa escola, aí essa isenção não vale, a pessoa vai ser presa, porque a escola tem criança. Dentro de uma propriedade privada, a isenção valerá de acordo com a vontade do proprietário, tá? Então é isso, pessoal, não é legalização, tá? Não teve nenhuma morte ainda após essa legalização, porque isso aqui aconteceu ontem, tá? E agora, será que é imoral e irresponsável, como o Fernando Holiday está dizendo aqui? Vamos ver aqui, ó, como que a Europa acabou com a Cracolândia deles. Há 25 anos, um evento na pacata Suíça chamou a atenção da Europa. Suíça, um dos países mais desenvolvidos, né, da Europa, um dos melhores IDH da Europa. No centro de Zurique, o Platzspitz Park, acho que é isso, Platzspitz Park, parece aquela música do Raul Seixas, né? Foi evacuado pela polícia, com centenas de usuários de drogas sendo alvo de repressão após passar praticamente toda a década de 80 ocupando a região. O que é esse lugar aqui, esse Platzspitz aqui na Suíça? Era um parque que era o tipo a Cracolândia deles, que a gente tem aqui em São Paulo, onde desde a década de 80 tinha centenas e milhares de usuários lá usando droga o tempo todo. Mas o que parecia ser a solução para um quadro parecido com o da Cracolândia de São Paulo era o início de uma disputa entre traficantes, usuários e autoridades. Em Zurique, o centro do problema era a heroína e não o crack, como aqui em São Paulo. Então aqui a gente tem a Cracolândia, lá eles tinham a Heroinalândia, tá? Muitos dos viciados expulsos se mudaram nos meses seguintes para a região de Letten, numa estação de trem desativada a poucos quilômetros. O novo local se transformou em mercado a céu aberto de drogas, chegando a reunir 4.000 pessoas em 94. 4.000. A estratégia de repressão, ou seja, a polícia lá batendo, descendo o cacetete, que eles tentaram ali em 90 e... Ele não citou a data. Mas essa estratégia não deu certo. A estratégia de repressão não havia funcionado, e uma vez mais seria preciso reocupar o novo local em operação com 300 policiais, balas de borracha, bombas de gás e um dispositivo para expulsar os estrangeiros envolvidos no tráfico. O cenário mudou quando medidas repressivas foram substituídas por estratégias de saúde e amplo trabalho social. O que eles estão dizendo aqui? Que enquanto eles estavam lá reprimindo os usuários, não estava adiantando nada. Eles mudavam de um lugar para o outro. É parecido com o que acontece aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo a polícia vai lá na Cracolândia, desocupa, eles vão para outro lugar, vão para a Praça Princesa Isabel. A polícia vai lá, eles vão para outra rua. Vão para a rua, sei lá, atravessa lá da Rio Branco e assim por diante. Eles ficam só migrando de lugar. Porque droga não é uma questão de repressão ou violência, droga é uma questão de saúde pública. A pessoa tem uma dependência química. Além de muito policiamento. Parte da sociedade e das autoridades era contra o apoio de saúde, parecido com aqui no Brasil. As pessoas não entendem que é uma questão de saúde pública, então as pessoas acham que você está defendendo o drogado, que você defende bandido. Tipo que nem o Holiday aqui, ó. Ele falou que isso aqui é irresponsável e imoral. Era o mesmo que acontecia na Suíça, ó. Uma parte da sociedade não entendia. A cidade já havia prestado assistência desse tipo antes, e na prática o problema apenas crescia. Mas dessa vez o plano incluía prevenção, tratamento, controle e redução de danos. A metadona e as seringas começaram a ser distribuídas aqui, ó, pelo próprio governo. Os usuários mais violentos passaram a ser responsabilidade do setor de saúde da polícia, enquanto aqueles com problemas mentais tinham tratamento à parte. Em outras cidades europeias, locais públicos ocupados por usuários conseguiram ser evacuados apenas quando a ação foi além da polícia. Esse é o resultado do estudo do Centro de Pesquisa de Vícios da Noruega, pela Universidade de Oslo e pelo King's College de Londres. Deixa eu ver se tem mais. Não, acho que acabou. Então o que eles estão dizendo aqui, pessoal, que eles conseguiram resolver a Cracolândia deles quando eles começaram a tratar o problema das drogas como uma questão de saúde pública e não com repressão, como acontece em alguns lugares, como aqui na Cracolândia em São Paulo. Então, em vez de você usar a sua polícia para ficar lá descendo o cacete, você tem que tentar encaminhar essas pessoas para tratamento. Nem que para isso você tenha que ser mais tolerante, descriminalizar o uso, às vezes até oferecer lugares. Se bem que eu estou achando estranha essa matéria aqui, que tinha mais um pedacinho aqui. Aqui, desculpa. Que eles davam até inaladores para os viciados. A Suíça, por exemplo, para quem quiser ler mais específico sobre a Suíça dava até droga para os usuários, sabiam? Justamente para evitar que eles roubassem, se matassem e para tentar fazer com que eles buscassem tratamento. Vamos continuar então lendo aqui, ó. Segundo o levantamento, Frankfurt também lidou com usuários em praças públicas com repressão e tentativas de abstinência, sem êxito. Em um parque local se transformou em arena para injeção de drogas. Repetindo o caso de Zurique, a transformação se iniciou em 92. Além de enviar policiais, a prefeitura fez centro de tratamento na periferia. Só então a desocupação começou. Aqui, ó, centro de tratamento. Não adianta só você levar a polícia, que não adianta. Aqui a polícia eles enviam para proteção, tá, dos agentes de saúde, tá? Na Alemanha, cidades como Hamburgo criaram salas de inalação para os consumidores. Aqui, ó. Foi a própria cidade que criou, na esperança de reduzir riscos ligados ao vício e, pouco a pouco, substituir a droga. Inaladores desinfetados passaram a ser ofertados por autoridades, as próprias autoridades que davam, enquanto o viciado se comprometia a passar por um tratamento oferecido pelas prefeituras. Então o que eles faziam? Eles mesmos davam os inaladores para o viciado e, em troca, o viciado se comprometia a aceitar o tratamento. Então, pouco a pouco, a pessoa ia se tratando. Nem que para isso a prefeitura mesmo tivesse que fornecer o local e os objetos para eles fazerem uso da droga. Em São Paulo, o coordenador do programa Redenção, Arthur Guerra, disse anteontem ao Estado que estuda a estratégia de, no futuro, criar áreas controladas para o consumo de droga na cidade. A informação são do Jornal do Estado de São Paulo. Aí se esse cara aqui tentar criar isso aqui em São Paulo, logo vão vir esse pessoal da direita demonizar. Ela quer liberar as drogas, a esquerda é abortista, liberadora de drogas, fora a esquerda. Mas isso aqui, pessoal, são as únicas políticas que deram certo em vários locais do mundo. Locais que já tiveram cracolândias, que a gente tem aqui em São Paulo. Eles perceberam que não adianta reprimir, você tem que tratar o usuário como um dependente químico e tentar fazer de tudo para ele se tratar. Nem que para isso a própria cidade tenha que fornecer um local, equipamento, psicólogo, assistente social, essas coisas. Então, a única maneira de você combater esses grandes centros de vício de droga é assim. Deu certo em vários lugares da Europa e agora o Canadá está começando a dar os primeiros passos. Primeiro descriminalizando e depois talvez vão ter medidas assim desse tipo que vai ajudar a encaminhar os usuários para serem tratados, tá? Mas não tem nada a ver com o que o Holiday colocou aqui não, tá? Que ele coloca aqui que legalizou, isso aqui é mentira, não teve nenhuma legalização. Ele fala aqui que 10 mil pessoas morreram de overdose, né? Linkando isso aqui com isso, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa medida do Canadá foi feita onde?
E o que ele chama de responsável e moral, na verdade, é o que deu certo em vários lugares do mundo. Tá bom, pessoal? Então tá aí, a mentira do dia. Paz a todos.